perspectiva ainda não foi transformada totalmente. Porque não sei quanto a vocês, mas eu acho que todos já passaram por isso, porque eu já passei. Quando eu converti também foi assim. Quando eu entreguei a minha vida 100% a Jesus, eu passei por um processo de libertação, onde, porque a Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. E se você conhecer Jesus, Jesus é a verdade, e é Ele que te liberta. E então, você passa por este processo, e de repente você percebe, Hansdoni, que no seu coração ainda não há aquela perfeita transformação. Porque você ainda passa por situações que te machucam. Você passa por momentos da sua vida que ferem seu coração. Você vê que você se converteu, você foi liberto, mas ainda você tem alguns medos. Ainda você passa por alguns traumas. Você ainda tem feridas abertas à sua alma. Você ainda passa por angústias, por tristezas. Porque a alma, ela é como a união entre o espírito e o corpo. Você é constituído de 3 partes, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você também é um triunfo. Você tem espírito, que é o seu fôlego de vida. De Deus veio e a Deus voltará. Você tem o seu corpo, que é aquilo que do pó veio e ao pó voltará. O espírito sobrenatural, o seu corpo natural. E somando os dois, existe uma ligação. E essa ligação é a sua alma. É onde você tem as suas emoções. É o centro, Michele, de tudo que você sente. Se você tem paz, está na alma. Se você tem tristeza, está na alma. Se você tem alegria, está na alma. E se você tem angústia, está na alma. Nós passamos por processos variados no nosso mundo cristão. Porém, nós precisamos passar por este processo, que é de uma limpeza da alma. Assim como no corpo você tem doenças, na alma também existem doenças. Assim como o seu corpo adoece, a sua alma também adoece. É assim na vida. Assim como no seu corpo você pode atrair uma doença por uma bactéria, por um vírus, assim na sua alma você pode atrair uma doença por alguma coisa que a você foi feito. E da mesma forma que você precisa curar o seu corpo, você também precisa curar a sua alma. A sua alma tem necessidade de ser curada. Existem algumas doenças da alma que são chamadas de doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É a doença da alma que atinge o corpo. Não sei se vocês já sabem disso, eu acho que sim. Mas eu que estudei biomedicina, a Alana que estuda enfermagem, ela sabe disso. O maior número de casos de câncer no mundo, de tumores, são pessoas amarguradas, pessoas com depressão. É provado cientificamente que uma mágoa provoca câncer. Isso é uma doença psicossomática. É uma doença da alma. Ela está dentro de você, lá na sua alma, no seu interior. Porém, um dia o seu interior tem que pôr aquilo para fora. E a mágoa, ou o lugar que ela acha de entrar, é o câncer ou o tumor. Nós precisamos ser curados das doenças da alma. Eu vou citar algumas doenças. Eu quero que você preste atenção e veja se você se encaixa numa dessas. Primeiro, angústia. Já viu aquela pessoa que anda angustiada? Ela anda triste. Se você tem angústia na sua vida, isso é uma doença da alma. E você tem que ser curado. Traumas. Já viu aquela pessoa que tem trauma? Tem gente que tem trauma de piscina, você já viu? A pessoa afogou uma vez e ela nunca mais tem coragem de entrar. Trauma é uma doença da alma. Você tem que ser curado. Você precisa ser curado. Conflitos de personalidade. Já viu aquela pessoa que com você ela é uma coisa, com outra ela é outra? É uma pessoa que normalmente o povo diz 2 caras, né? Tá com você, ela mete o pau no outro. E tá com o outro, mete o pau em você. É o famoso falso, né? O 2 caras. Isso é uma doença da alma. Isso não é porque a pessoa nasceu assim, não. A pessoa tem uma doença na alma dela e ela precisa ser curada. Raiva. Sabia que raiva é uma doença da alma? Aonde concentra a raiva? Não é no coração? Não é na alma? Raiva é uma doença. Tem que ser curado. Revoltas. Já viu aquele filho revoltado? A mãe abandonou, o pai abandonou, o filho não quer saber de mais nada, não quer estudar, briga com todo mundo. Revolta é uma doença da alma. Se você tem revolta no seu coração, você tem que ser curado.
Ressentimento. Já ouviu falar nisso? Quando alguém briga com você, você fica com ressentimento da pessoa. Isso é uma doença da alma. Insegurança. Já viu aquela pessoa insegura? É doença da alma. Tem que ser curada. Autopiedade. A pessoa se sente a coitadinha. Ela acha que ela não é ninguém. Doença da alma. Autocondenação. A pessoa se julga feia, se julga horrível, se julga pior. É doença da alma. Depressão. Acho que todos aqui conhecem, né? Ódio. Orgulho. É uma doença da alma. Culpa. É uma doença da alma. Medo. É uma doença da alma. Você tem medo escuro? Você tem que ser curado. É uma doença da alma. Satanás trabalhou com você quando você era criança. E Satanás adoeceu a sua alma. Se você tem medo, sua alma está doente. Se um doente não se curar, o que acontece com ele? A doença se agrava e ela aos poucos vai matando ele. Assim é uma doença da alma. Ou você se cura, ou aos poucos ela te mata. Inveja é uma doença da alma. Ciúmes é uma doença da alma. Rejeição é uma doença da alma. E desvios sexuais é uma doença da alma. Homossexualismo é doença da alma. Lesbianismo é doença da alma. Tem que ser curado. E assim como no corpo, quando você está doente, às vezes você sente dor. Assim é na alma. A alma também dói. Assim como no corpo, quando você está doente, neném, você tem que passar por um processo em que você vai tratar da doença, você vai ser curado da doença, a doença vai passar por uma cicatrização. Assim é na sua alma. Se a sua alma está doente, você vai ter que trabalhar com essa doença, curar a doença, e Deus vai ter que cicatrizar essa doença. Eu conheço uma historinha, eu vou contar para vocês sem o microfone. Eu conheço uma historinha. Um certo dia, presta atenção aqui em mim, já que cuidado. Um certo dia, existia uma aldeia que ela estava passando por dificuldades de água. A água não conseguia chegar até a aldeia. As pessoas estavam morrendo desidratadas porque não chegava a água na aldeia. As crianças, as mais frágeis e os idosos morriam mais rápido. Aí existia um homem nessa aldeia que ele descobriu que existia uma fonte muito acima, muito acima da aldeia. Ele viu que as pessoas não conseguiriam sair da aldeia para ir buscar a água. Então ele falou assim, já sei, vou fazer um canal que leva a água da fonte até a aldeia. E para que ele fizesse esse canal, ele precisava de um bambu. Te pergunto uma coisa, alguém aqui quer ser bênção? Levanta essa mão. Amém. Quer ser bênção? Então prepara para sofrer, porque para ser bênção tem que sofrer. O lenhador então, que ele era um lenhador, tá? Ele vai e pega um bambu e ele começa a conversar com o bambu. E ele vira pro bambu e fala assim, bambu, eu preciso fazer um canal de irrigação, você pode me ajudar? Ele falou, eu te ajudo, mas o que eu faço? E o homem falou assim, você vai ter que ser um instrumento. Assim é você nas mãos de Deus. Deus é o lenhador e você é o bambu. Para Deus te usar, você tem que deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Então a história diz que o lenhador pega o bambu. Ele fala assim, está pronto para ser bênção? Ele diz, eu tô. Ele fala, então você vai ser. E ele pega o bambu e parte o bambu no meio. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.